tarde, telespectadores da TV Quixabeira e também da nossa página Assaré News. Nós estamos aqui no cartório eleitoral de Assaré, onde estão sendo carregadas as urnas já para a eleição do próximo domingo. E nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Felipe, que é o juiz eleitoral que está presidindo esse trabalho esse ano aqui na 18ª zona de Assaré, Tarrafas e Tunil do Norte, a 18ª zona eleitoral, que corresponde a esses 3 municípios. Doutor Luiz, boa tarde, é um prazer estar com o senhor e queria agradecer antecipadamente a atenção que o senhor está dando para essa entrevista. Doutor Luiz, como se encontra o processo eleitoral aqui em Assaré para esse domingo? Primeiramente, boa tarde, o prazer é nosso. É bom destacar aqui que a imprensa é nossa aliada, a justiça precisa da imprensa, uma vez que a transparência é um dos principais compromissos do TSE, da Justiça Eleitoral como um todo. Os preparativos aqui vão muito bem, muito avançados, né, especialmente porque o pleito de essa vizinha já é no próximo domingo. Hoje nós encerramos, ainda não encerramos, mas estamos em fase de encerramento aqui do carregamento das urnas, onde são alimentados os dados, as fotografias, os nomes. Eu, junto com o promotor de justiça, acabamos de verificar todos os candidatos, passamos um por um, é um trabalho hercúleo, leva o dia inteiro, às vezes mais de um dia, mas isso está tudo muito bem encaminhado, a logística do TSE, como de costume, está correndo dentro do esperado. Doutor Luiz Felipe, quantos eleitores estão aptos a votar na zona eleitoral? Esse dado, inclusive, nós fizemos uma revisão recente e o FAP teria o dado mais preciso, mas nós tínhamos, se eu não estou enganado, em Assaré, 19 mil, isso, né? Em torno de 19 mil, mas teve uma correção. A esse dado que foi corrigido recentemente, eu teria que consultar com o Fábio, para não dar nenhum dado impreciso aqui. Mas a última análise era em torno de 19 mil, 17 mil ali aptos para voto, porque um ou outro pode estar inapto à justiça eleitoral, não justificou, mas estava abaixo de 17 mil o total de eleitores. Só que esse dado foi corrigido, essa correção foi feita pelo nosso cartório e nós dividimos as tarefas. Enquanto o juiz estava com a auditoria das urnas, o cartório fez essa correção desses dados e nós não tivemos tempo ainda de conversar e cruzar os dados. Aproximadamente 18 mil eleitores. E com relação também aos outros municípios, é que faixa de 7 mil cada um? Em torno disso. Pois é, e quantas sessões eleitorais irão funcionar? É a faixa mais de 100, né? Só aqui em Assaré nós temos acima de 80 sessões, nós temos umas 30 e poucos, se eu não estou enganado, em Antonino do Norte, mais algumas em Tarrafas, passa ali de 158 sessões. Aliás, 158 não, 138 sessões, passa desse número. Agora, as urnas que vieram assim para reposição, né, de contingência, quantas o senhor tem? Nós temos 158 no total, vamos utilizar em torno de 136, esse excedente ficaria sendo a utilização para substituição, em que pese esse número é sempre em larga escala, porque a gente raramente utiliza esse quantitativo. Então seria mais ou menos 158, tirando 136 que serão utilizadas. Aí dificilmente uma urna dessa dá problema. Muito difícil, a gente tem poucas substituições, a eleição passada foi em torno de 2, 3 substituições, isso é muito raro mesmo. Inclusive alguns dos problemas que geravam substituições foram corrigidos, que era a impressora que era acoplada, o dispositivo, às vezes na zona rural, a urna trepidava muito, estado de chão, no carregamento mesmo. Isso gerava ali um desconecto entre os fios, né? Havia um atrito, uma fricção. Isso foi corrigido mecanicamente na urna, então acho que este ano a tendência é que nós substituiremos menos urnas do que nas eleições anteriores. Doutor, esse ano a Justiça Eleitoral está fazendo 90 anos, né? E agora, depois das urnas eletrônicas para cá, eu acho que foi um grande avanço, né? Eu acho, não tenho certeza absoluta que foi um grande avanço, né? Inclusive é uma das coisas que nos remete à questão do patriotismo, nos dá orgulho. Quando eu, por exemplo, quando termino a eleição, que eu abro os jornais, que eu olho os jornais do mundo todo, né? Que vejo todo mundo dizendo que é o processo eleitoral mais confiável do mundo é o do Brasil. Como o senhor da Justiça Eleitoral se sente nesse momento assim, diante assim de muitas dúvidas que se colocam? Eu acho o seguinte, que dúvidas são naturais, né? O ser humano é movido a dúvida, é movido a inquietações, e eu não vejo problema nenhum quando as pessoas nos indagam perguntando a respeito da lisura do pleito, perguntando a respeito do funcionamento das urnas. Pelo contrário, eu me sinto convidado a falar sobre isso e falo sempre com o maior prazer. E é natural, acho que por muitos anos a Justiça Eleitoral realizou um trabalho extraordinário, que é viabilizar que quase 158 milhões de pessoas consigam demonstrar ali a sua intenção política em menos de 9 horas no país inteiro, um país com a dimensão do Brasil, levando urna para a comunidade indígena, para a zona rural, para locais sem acesso a veículos, de barco, enfim, sempre foi um trabalho extraordinário, muito ético, muito correto e muito transparente, mas faltava talvez um pouco mais de proximidade com a população, porque esse trabalho era feito de maneira
tão correta, tão íntegra e tão satisfatória para a Justiça Eleitoral que a gente não se perguntou se precisava ser mais claro com a população. Eu acho que isso gerou naturalmente algum processo de dúvida, mas tenho certeza que essas dúvidas estão sendo esclarecidas. Eu não me incomodo, quem me pergunta eu sempre falo, fui na rádio aqui em Assaré, vou em qualquer lugar falar de urna, falar do processo eleitoral, falo isso com a maior tranquilidade do mundo. O nosso sistema, além de ser seguro, é extremamente confiável e não só por causa da urna. Eu confio muito na urna, mas eu não preciso defender a urna, porque o que garante a lisura da eleição não são as urnas, são os trabalhadores, é o Ministério Público, é a Justiça Eleitoral, são os fiscais de partidos, é a imprensa. O senhor mesmo esteve aqui hoje, boa parte, acompanhando, né, parte da nossa inspeção nas urnas. Então, essa abertura, essa amplitude democrática e esse trabalho que contém diversos fiscais plurais de instituições diferentes é que garante que as eleições são seguras. Não a urna. A urna é um dos ingredientes, mas não é o único, eu diria que nem é o principal. Mas as urnas, também até hoje ninguém nunca Nada. provou o contrário, né? Nenhum. De que ela teve qualquer problema. Né? Inclusive as auditorias lá no TSE são abertas para peritos da Polícia Federal, cientistas, são chamadas pessoas credenciadas de grandes universidades públicas do país. A Associação Nacional de Computação participa dessa auditoria. Quem melhor do que a Associação Nacional de Computação para discutir um computador, que é a urna eletrônica? E essas pessoas são convidadas. O TSE fez até um campeonato, uma espécie de torneio, de quem conseguir violar a urna. Custeia a ida dessa pessoa até lá. As pessoas que vão até o TSE nesse teste de integridade, tem passagem paga, acho que a hospedagem também está paga, se eu não estou enganado. A passagem é certeza. Custeia a ida da pessoa até lá para provar que pode violar a urna. E quem demonstra para o TSE que existe alguma fragilidade, o TSE não esconde isso. Não, vamos queimar essa informação. Pelo contrário, pega esse dado, essa informação nova e incorpora isso na urna para aprimorar o processo de segurança. Isso é feito todos os anos, há mais de 2 décadas. Agora, mais uma vez eu queria dizer o seguinte, de que esse processo eleitoral brasileiro é uma das coisas que orgulha esse país. Com certeza. Diante de tantas coisas que aconteceu, com certeza. Ninguém pode macular isso aí, porque é uma coisa que dá orgulho, nos traz o patriotismo de volta, Com né? certeza. A questão cívica. E eu quero aqui dizer que eu sempre parabenizo, eu faço sempre aqui as solenidades, às vezes, da diplomação dos candidatos, eu sempre faço questão de dizer que é uma das coisas que muito me orgulha, é a questão da justiça eleitoral. Doutor, agora vamos falar sobre a eleição em si. Sim. Como ela vai funcionar no dia? Como será? A logística das eleições não terá nenhuma novidade expressiva em relação aos anos anteriores. O que nós teremos é sempre uma preocupação a mais. Não só pelo cenário político, que está um pouco mais reativo, um pouco mais violento, as pessoas estão mais intolerantes. E aqui, para ficar muito claro, a gente não está imputando a nenhum segmento político, a nenhum segmento ideológico. A sociedade como um todo, infelizmente, me parece que retrocedeu um pouco em nível civilizatório. Muito. E isso é uma opinião pessoal, né? Eu tenho uma percepção de que as pessoas estão com mais dificuldade de discordar. Houve um tempo em que o senhor poderia defender o seu voto e eu defender o meu, inclusive fora do meu trabalho, por exemplo, e nós poderíamos ir embora no mesmo carro, conversando, rindo e convivendo bem com essa diferença. De uns tempos para cá, parece que a convivência com a diferença se tornou um pouco mais difícil e, inclusive, um pouco perigosa. Muito perigosa. E essa preocupação a Justiça Eleitoral teve que internalizar, porque ela tem essa responsabilidade, e traduzir isso para o dia das eleições. Isso é feito de que forma? Com mais logística, com mais treinamento, com mais aperfeiçoamento dos trabalhos e com mais policiais. Então nós tivemos um reforço da Polícia Militar, um reforço da Polícia Civil, inclusive um reforço da Polícia Federal, justamente para evitar que haja qualquer insurgência em relação a resultados, seja dos vitoriosos, seja dos derrotados. O senhor aqui requisitou somente a Polícia Militar? Não, o próprio TSE já tem uma logística de distribuição da Polícia Federal também. Então a gente tem polos da Polícia Federal, inclusive na nossa 18ª Zona Eleitoral. Agora, são 3 municípios. Como será no dia? Por exemplo, o senhor vai permanecer aqui na base? Sim, eu permaneço aqui em Assaré porque há um juiz designado para Tarrafas, porque aqui é o seguinte, a 18ª Zona tem um titular da zona, e a zona compõe Antonina e Tarrafas. Eu sou o titular da zona, mas o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral designa para o que nós chamamos de município termo. Os municípios vinculados, que é Antonina do Norte e Tarrafas, são para a Justiça Eleitoral município termo. Então são juntas eleitorais. Um juiz virá para a Junta Eleitoral de Antonina do Norte, que é o Dr. João Pimentel, e um juiz virá para a Junta de Tarrafas, que é o Dr. Ayrton. Mas, de todo modo, por ser titular da zona, estou sempre integrando com todos eles, vou visitá-los, vou a Tarrafa, vou a Antonina, e estarei aqui na sede da zona, que é onde ocorrerá a apuração, que é aqui no Fórum de Assaré. Agora, o pessoal que vai trabalhar, foi bem capacitado? Com certeza, com certeza. O TSE sempre fez esse trabalho de maneira muito bem feita, mas conseguiu melhorar, conseguiu ampliar.
Este ano nós fizemos reunião com absolutamente todos os mesários que vão participar. Os mesários que não puderam comparecer no dia, nós marcamos uma reunião suplementar e fizemos a mesma instrução. Todos eles passaram por testes práticos com as urnas, todos sabem manusear a urna, todos sabem manusear o monitor que colhe a digital, que tem os dados do eleitor. Há uma cartilha de passo a passo para o mesário agir em qualquer circunstância. Esse treinamento, além de ter um vídeo de mais de 35 minutos com todos os detalhes do TSE, além de ser acompanhado da cartilha, teve uma fala comigo, fiz uma fala com eles, fiz uma orientação, enfim. Deixei a eles também claro que a Justiça Eleitoral está com eles no dia da eleição, porque eles serão parte da Justiça Eleitoral. Todos eles têm acesso ao cartório, têm um telefone do cartório. Qualquer situação que o mesário eventualmente não consiga solucionar, ele vai entrar em contato com o juiz eleitoral, com o promotor eleitoral. A gente se desloca até a sessão e resolve a situação. E, além disso, os testes práticos e continuados, né? Que, no decorrer, desde que eles são convocados até o dia da eleição, eles são municiados dessas informações, desse passo a passo. A gente tem certeza que todos eles têm absoluta competência de realizar essa eleição. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Felipe, que é o juiz eleitoral da 18ª Zona, que corresponde aos municípios de Assaré, Antônio do Norte e Tarrafas. Doutor, agora, o eleitor, por exemplo, que perdeu ou não sabe onde deixou o título, ele vota? Vota se ele tiver algum outro documento com foto, lembrando que um dos grandes avanços aqui é a biometria. A biometria facilitou bastante. Então o sujeito é identificado pela biometria ou leva um documento com foto, isso viabiliza a votação dele. Não é imprescindível que ele tenha o título de eleitor para votar. Não vai ser impedido de votar, basta tendo outro documento. Assim, qual é a outra recomendação que o senhor faz ao eleitor? Em relação ao eleitor, eu peço que vá votar, primeiramente, né? As pessoas, tem gente que opta por justificar, eu pago a multa depois, é baratinho, é a sua participação na democracia, como o senhor enfatizou, é um evento que nós temos que ter orgulho, e sem dúvida alguma temos que ter orgulho. Há um ditado popular que diz que a eleição é a grande festa da democracia, e em que pese seja quase ali um clichê, né? Enfim, uma frase que acabou até perdendo um pouco seu prestígio de tanto se falar, até em tom jocoso. Eu, particularmente, ainda sou um partidário dessa frase, no seu efeito literal. É literalmente a festa da democracia e é não só a oportunidade, mas o seu dever como cidadão de participar dela, de tomada de decisões. Porque a gente gosta de discutir muito os resultados do rumo do país e sempre imputar a terceiros, mas a gente esquece de colocar a nossa responsabilidade, que é lá de escolher quem é que a gente quer para este país. E vá votar de maneira tranquila, vá votar de cabeça fria, vá votar compreendendo que há pessoas que pensam diferente de você e que isso faz parte em absolutamente toda a democracia. Bem, na Faculdade de Direito, a gente, quando estuda a questão do direito eleitoral, então tem exatamente um preceito, né, que se usa muito, é de que você tem que votar para não transferir para outra pessoa o direito de escolha, né? Com certeza. Depois pode reclamar, né? Pois é. Doutor, agora aqui na comarca, esse ano parece que não tem nenhum problema com relação à questão de propagandas irregulares, essas coisas, né? Isso. O Pardal, que é o aplicativo mais utilizado, foi muito utilizado este ano, não foi criado especificamente para essa eleição, ele já existia na eleição anterior, mas ele foi mais utilizado nessa eleição. Há dados estatísticos do TSE da utilização do Pardal nas capitais, nos grandes centros urbanos, aqui mais próximo de nós, entre esses polos teríamos Juazeiro. Agora, aqui especificamente em Assaré, via Pardal, ou via denúncia verbal, ou via denúncia reduzida a termo, nós, surpreendentemente, não tivemos nenhuma denúncia de propaganda irregular. Nas caminhadas que faço aqui pela cidade, inclusive o promotor de justiça está conosco aqui, também não verificamos até então nenhuma propaganda irregular, que é uma grande alegria para a população de Assaré e vinculados em Antônio do Norte e Tarrafas. Doutor, agora com relação, por exemplo, assim, ao comportamento do eleitor, vamos dizer assim, relacionado a questões de álcool, essas coisas, já tem um controle também, tem um limite sobre isso? Certo. Em relação à famosa lei seca, né, que é uma portaria, o juiz baixa uma portaria, edita uma portaria proibindo a comercialização com bebida alcoólica no dia das eleições. Isso é uma faculdade, em tese, cada juiz tem a liberdade de disciplinar como isso ocorrerá no seu município. Atualmente, o Corpo de Juízes Eleitorais, nós provocamos o Tribunal Regional Eleitoral no sentido de saber se há alguma orientação específica em âmbito estadual, ou seja, se haverá alguma regulamentação padrão para todos os juízes do Estado. Isso até agora não ocorreu. Então eu não vou aqui antecipar porque eu estou aguardando o TRE se manifestar no sentido de se continua sendo uma liberdade de cada juiz ou se o TRE vai orientar que nós disciplinemos com a proibição. Se o TRE orientar nesse sentido, obviamente, é natural que os juízes sigam a orientação do Tribunal Regional Eleitoral,
que, se chegar a esta conclusão, chegará por muita competência, com análise técnica e, obviamente, natural que todos juízes respeitem. Mas ainda não temos esse posicionamento, até então, até o dia de hoje, em Assaré ainda não há nenhuma portaria da minha parte em relação à lei seca. Mas isso não significa que não ocorrerá, eu vou aguardar os meus pares, especialmente o Tribunal Regional Eleitoral, dar alguma orientação nesse sentido. Eles já estão avaliando, certamente isso deve sair até amanhã. Agora, com relação à questão da boca de urna, ela permanece também como era nas outras portarias? Perfeito, a proibição continua da mesma forma, lembrando que a boca de urna é crime. Se o senhor for votar, o senhor e senhora que for votar, lembrando, só recapitulando as propagandas, né? Aquela propaganda pessoal, silenciosa, ela é permitida. Então você pode portar adesivos, você pode portar uma camiseta do seu candidato, do seu partido, da coligação a que você se afeiçoa, você pode até estar abraçado numa bandeira. Vedação nenhuma, aquela manifestação silenciosa não é proibida, só não pode ser de maneira aglomerada. Então você não pode votar ali 10 pessoas com a mesma camiseta e ficarem ali na porta da sessão ou no colégio eleitoral. Isso pode vir a caracterizar essa aglomeração e isso é ilegal. Mas cada eleitor, né, por si só, manifestando silenciosamente o apoio ao seu candidato, não há nenhum problema. A boca de urna é quando você manifesta verbalizando. Se você externaliza, verbaliza a sua intenção de voto, ou pede voto para alguém, ou orienta que alguém na sua fila também acompanhe a sua intenção de voto, aí nós temos um crime eleitoral e essa pessoa, infelizmente, vai ter que ser presa em flagrante. Agora, a militância pode ficar na rua, distante, né? Desde que não haja essa aglomeração, né? Não haja pontos específicos de aglomeração, porque os atos de campanha não podem ocorrer no domingo, os atos de campanha se encerram no sábado. Doutor, muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece. Quando está a sua discussão, mais alguns esclarecimentos que eu queria fazer. Perfeito. Bom, da minha parte, acredito que os principais pontos foram elencados. Nós estamos aqui orgulhosos, cansados, porque o trabalho de organizar uma eleição, acredite se quiser, é um trabalho hercúleo, demanda uma dedicação de muitos dias. Os senhores e senhoras se deparam com o resultado pronto ali, né, que já é as urnas no local, tudo organizado no domingo, mas para aquilo acontecer, houve um esforço enorme da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e de todos os servidores direto ou indiretamente envolvidos nisso. Então, da nossa parte, há um orgulho, há uma alegria enorme em viabilizar uma eleição, mais uma vez, no estado do Ceará, e seja muito bem-vindo a depositar o seu voto e manifestar a sua convicção política no próximo domingo. Obrigado. Até mais, viu? Tudo de bom. Obrigado.